Olha, o principal assunto hoje, sem dúvida nenhuma, é o novo decreto do governo do estado que começa a valer a partir de sábado, com medidas bem duras de restrição, de isolamento social. Há quem diga que o governo estaria decretando aí um verdadeiro lockdown, já que autoriza apenas atividades essenciais. Há quem diga também que o termo correto, não seria lockdown, apenas um isolamento mais rígido. Mas hoje a gente tem o prazer de receber aqui na bancada do 12 em Ponto, Ricardo Valentim, cientista que faz parte do Comitê Científico Estadual, que vai falar um pouquinho, conversar com a gente, tirar dúvidas sobre este decreto. Seja muito bem-vindo, doutor Ricardo. Bom dia a todos. Bom dia. Doutor Ricardo, vamos ativar seu microfone aí, doutor Ricardo Valentim, que também é coordenador do LAIS, que é o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, lá da UFRN. Agora sim, doutor Ricardo, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes da 98. É uma satisfação estar aqui com vocês para falar sobre um tema extremamente relevante, levando informação, nesse momento, qualificada para a população, que é uma das ferramentas também de combate, a infodemia, que tanto o nosso colega Jussiano, que mandou um abraço aí pro Tiago, que tá ouvindo a gente. Um abraço, agora, professor Jussiano. Professor na UFRN. Então, uma das formas de a gente combater justamente essa pandemia é também levar informação de qualidade, como vocês têm feito aqui. Pois é, e também aqui hoje participando do 12 em Ponto, e a gente já chama também para conversa. Hoje a gente vai fazer aqui uma verdadeira mesa redonda para a gente conversar sobre o decreto. Pior que é redonda mesmo aqui, viu a mesa? Pois é, literalmente, Então na bancada hoje também o presidente da Abrazel, Paulo Passariello. Seja bem-vindo, Paulo. Vamos participar aqui junto com a gente dessa conversa. Boa tarde a todos. Bom, vamos lá, Ana. O Rio Grande do Norte estava, sob a vigência de um toque de recolher. Aliás, está ainda, porque o decreto do toque de recolher foi prorrogado até a próxima sexta-feira, até amanhã. E a partir de sábado as medidas vão ser endurecidas. Cai o toque de recolher, mas por outro lado, apenas os setores considerados essenciais vão poder funcionar. Os demais estabelecimentos, o que não está lá na lista dos serviços essenciais, não vão poder abrir, segundo essa determinação do governo do estado, que foi seguida pela prefeitura do Natal. Pela primeira vez a gente tem aí um decreto único, Ana, com medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19. O prefeito Álvaro Dias também assina esse decreto que foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado. Pois é, daqui a pouquinho a gente comenta aí sobre essa postura do prefeito Álvaro Dias, que na verdade acabou sendo pressionado realmente para assinar o decreto do estado, mas eu queria ouvir do doutor Ricardo Valentim o porquê da necessidade deste decreto no atual momento. Tendo em vista que a gente tem um decreto ainda em vigor do toque de recolher, que foi decretado por 15 dias. Esse decreto anterior do toque de recolher não foi suficiente, não foi uma medida suficiente para evitar, por exemplo, o fechamento mais impactante aí dos estabelecimentos, doutor? Excelente, vamos lá. Eu vou fazer primeiro uma pequena contextualização, se vocês me derem o espaço, para a gente entender em que ponto a gente está, Existe um comitê científico, que é um comitê da CESAP. Esse comitê ele é presidido pelo professor Cipriano. Eu chamo de professor porque ele é colega, aposentou-se pela universidade, mas até hoje ainda sempre vai ser professor, Então ele é presidido pelo professor Cipriano. Que é secretário estadual de saúde. Que é o atual secretário estadual de saúde e é um grupo bastante diversificado, com vários níveis de formação. E isso é muito importante, Então é um grupo muito qualificado e pessoas muito qualificadas. E aí nós viemos fazendo um estudo desde essa segunda, como podemos dizer que é uma segunda onda, viemos monitorando principalmente desde o período eleitoral, que a gente sabe que houve uma explosão, um aumento significativo de casos em todo o Brasil, porém uma diferença. Nesse período que houve esse movimento para chegar nessa segunda onda, aqui mais ou menos no mês de novembro, houve um aumento dos novos casos diários, mas isso não foi refletido diretamente na ocupação de leitos, nem no número de óbitos. Principalmente quando a gente faz um recorte de novembro, dezembro e compara com o meio do ano. Janeiro você começa a ter um decaimento, só que semana pré-carnaval, que é uma semana que a gente sabe que aqui no nosso estado existe um movimento muito forte no litoral, principalmente o litoral da região metropolitana, onde tem as praias mais famosas, como Pipa, São Miguel do Gostoso, e aí vai todas essas praias que ficam do litoral norte até o litoral sul. Então, depois desse período, nós observamos um aumento expressivo do número de novos casos. E nós chegamos, 2 dias depois do carnaval, eu acho,
a ter mais de 1.300 casos no único dia. Foi o maior recorde. E isso, o que a gente está vendo hoje nas internações, é fruto disso. Todos os municípios da região metropolitana tiveram taxa de transmissibilidade acima de 1,30. Ou seja, para cada 100 pessoas naquele período que estavam contaminadas, elas chegaram a contaminar outras 130. Então, existe um dado estatístico que aí a gente não pode fugir, porque isso é no Brasil e no mundo todo, não é só no Rio Grande do Norte. Que de 15% a 20% dessas pessoas contaminadas, elas vão apresentar sintomas. Então você vai ter uma parte que vai ser leve, uma parte moderada e uma parte grave. Então essa parte desses milhares de pessoas, quando eu falo milhares, são mais de 10 mil, 15 mil pessoas contaminadas nesse curto espaço de tempo, estão internadas hoje. E o que é que a gente vê, que é mais preocupante, é que o Estado, junto com os municípios, Natal, eu sempre tenho esse cuidado de falar, porque parece que é uma voz do Estado, não é uma voz do Estado. O Comitê Científico, isso precisa ficar muito claro, o Comitê Científico ele é autônomo, não tem vínculo com o Estado. É um grupo de professores da universidade, outros que são técnicos. Por exemplo, Jussiano é um que está lá falando pela área de comunicação, inclusive apontando, fazendo críticas com relação à comunicação do Estado, que vem melhorando ao longo do tempo. Então o Comitê Científico ele se posiciona em várias áreas, né? E é um comitê autônomo que apontou, por exemplo, quando a gente faz o estudo, a gente observa um aumento significativo de óbitos e de novos casos. Mas o principal que fez o comitê realmente pedir, recomendar ao Estado, e a decisão é do governo, não é do comitê, o comitê ele é técnico. Então, como técnico que nós somos e ocupamos esse espaço lá, nós não podemos nos furtar de orientar o gestor, seja do Estado ou dos municípios, quais são as melhores medidas para tentar reduzir esse número de casos. Então, o que é que a gente tem hoje? Hoje nós temos 140 pacientes numa lista, esperando leitos de UTI, esperando um leito de UTI, são mais de 10 pacientes disputando um leito. Temos que, do carnaval para cá, mais de 88 pacientes morreram, foram a óbito, sem ter acesso adequado a um leito de UTI, ou seja, eles morreram nessa lista, esperando chegar a vez dele e não chegou. Então foi cancelado o pedido de internação porque ele morreu antes de ser internado, ou seja, é uma situação realmente alarmante. Então assim, ninguém gosta de fazer, mostrar dados negativos. Eu pelo menos prefiro ir com os dados positivos, porque eles são importantes para o setor produtivo, é importante para a sociedade. Então, com base nesses dados epidemiológicos, que a gente olha para óbitos, taxa de transmissibilidade e novos casos diários, e também a questão das internações, o comitê disse não tem mais como, por exemplo, a gente manter somente essas medidas, porque elas não estão sendo suficientes. E não foram suficientes por várias questões que depois a gente ainda vai fazer análise e estudo sobre isso. Mas a principal foram as dicotomias que a gente observou entre o decreto do Estado e os decretos dos municípios. Então houveram vários desalinhamentos, não só do município A ou do município B, mas vários municípios imprimindo ou publicando decretos diferentes. Professor Ricardo, na recomendação anterior que o Comitê Científico do Estado tinha soltado, e que foi seguida pelo governo do Estado, a recomendação para o toque de recolher, eu lembro que lá na recomendação o Comitê Científico apontava que naquele momento talvez até um lockdown, uma restrição mais dura fosse a medida mais adequada para conter o avanço da Covid-19. Mas eu lembro que também na recomendação os cientistas apontaram que uma medida tão drástica como essa teria que ser muito avaliada em função da falta ainda de um colchão de amparo social e também econômico para o setor produtivo, para as pessoas que vão precisar ficar em casa e vão ficar impedidas de trabalhar devido ao fechamento de vários setores essenciais. Eu pergunto, esse lado da questão foi colocado nessa nova recomendação que o Comitê Científico deu ao governo do Estado, a necessidade de o governo não só endurecer essas medidas restritivas, mas também chegar com um amparo socioeconômico? O papel do Comitê Científico, né, ele olha a questão sanitária, mas nós entendemos, dentro do comitê existem outros membros que falam justamente que a sociedade é um ecossistema. Então, ela não é só economia, não é só saúde. Você tem economia, saúde, educação, você tem um ecossistema todo. Como é que aconteceu isso? Nós nos reunimos todas as terças-feiras e sempre que há um momento mais crítico como esse, às vezes, nós somos convidados a apresentar isso para o governo do Estado.
Então foi apresentado para o governo do estado todas as medidas, desde o primeiro, sempre é assim, e uma das coisas que os gestores, todos que acompanham o governo, a governadora, colocaram é que é necessário ter essa rede de proteção social, ou seja, ter as condições sociais necessárias para isso. Com relação ao lockdown, Tiago, o que é que a gente fala? A gente sempre tem falado lockdown, o lockdown virou uma palavra, né? Assim, uma palavra que muitas pessoas repetem. Mas é importante a gente ter clareza que no Brasil, no nosso país, nunca houve lockdown, nunca houve. Por que não houve? Porque para você implantar um lockdown no país, no caso do Brasil, que é interfederativo, você tem o estado com autonomia, os municípios com autonomia, né? Precisa que esses três atores, né, estejam articulados. Isso não aconteceu, né? Então, por exemplo, o estado ele pode fechar um aeroporto? Não. O estado ele pode fechar uma BR? Não. Então, para poder fazer um lockdown, eu só estou pegando só esses dois como exemplo, mas teria vários aqui que a gente poderia fazer. Então, isso não aconteceu. Agora mesmo, você vai ver que no sábado vai ter voo direto. Naquele período crítico, a gente estava recebendo voos internacionais ainda. Então, assim, isso não aconteceu. O que é que está sendo feito no Brasil? São imposição de medidas mais restritivas. Elas funcionam? Funcionaram aqui no estado. Quando a gente teve o pico, aqui nós estávamos realmente com medidas mais restritivas e depois nós observamos cair. Isso daí não só a quantidade de casos, mas as internações. Hoje, nós temos 140 pacientes na fila, na lista, mas temos 340 pacientes internados em UTI. Naquele período do primeiro pico, a gente tinha uma média de 160 pacientes. Ou seja, hoje é mais grave, porque quando você aumenta a internação em UTI, a consequência disso é o aumento dos óbitos. Ou seja, professor Ricardo, o comitê científico entende que essas medidas mais restritivas são importantes do ponto de vista de contenção da crise sanitária, mas que também seria importante essas medidas virem acompanhadas de uma rede de proteção social. Com certeza. Essa recomendação do comitê científico. Com certeza, mas até porque as medidas restritivas, né, professor, elas têm uma repercussão socioeconômica que vão afetar lá na frente, inclusive a rede assistencial em saúde, né? Até complementando, né, isso que o Tiago falou, eu lembro de uma entrevista sua no ano passado, por volta ali de maio, junho, meados, quando o senhor, inclusive, deixou o comitê científico lá por divergências de entendimento com Nicoleles, né? E ele defendia lockdown. Comitê Científico do Nordeste. Do Nordeste. E o senhor dizia que lockdown não é uma medida muito radical, seria uma medida muito radical, muito dura, inclusive dizendo que um lockdown teria adesão da classe média, né? Pessoas que têm uma condição social de se manter em casa, mas que os mais pobres não teriam essa condição, né, de ficar... Não tem, né? De se isolar dentro de casa. Agora, com essa decisão de um isolamento bem mais rígido, se levou em consideração também essa diferença de classe social? Se levou, e assim, nós temos um estudo no laboratório, mas isso não é só do Laís, foi publicado nacionalmente pela Fiocruz, por vários. Por exemplo, quando a gente pegou a medida Maranhão ele pôs uma medida muito restritiva. Então, logo no início, uma parte da população adere, porque tem pulmão financeiro para isso, e depois disso você vai reduzindo, você não consegue sustentar aquela taxa de distanciamento social, justamente por essas questões. Então, quem mais consegue cumprir as medidas restritivas é a classe média. E aí é independente da atividade de trabalho. Esse aí não é um dado, não é uma opinião minha. É um dado que foi colocado por toda a sociedade ao longo do tempo. Diferente do que acontece, por exemplo, em outros países. Pegar aqui de novo, a União Europeia, eles colocaram aí 3 trilhões de dólares, né? E esses 3 trilhões de dólares foram justamente para criar um colchão social. E não é só para o trabalhador, para o empresário, por uma série de coisas que precisam. Agora, hoje, vou trazer por que o comitê científico tem essa posição, que não é uma questão de opinião com relação a impor medidas mais restritivas, porque é uma decisão técnica. Você imagine, por exemplo, o comitê científico chegar para o governo do estado, para o prefeito de Natal, para o prefeito de Parnamirim, e dizer, relaxe, ou então imponha medidas mais flexíveis, e a gente tem, por exemplo, um cenário como a gente teve em Manaus. A responsabilidade de um gestor público nesse momento, que é isso que a sociedade tem que entender, é muito grave. Eu entendo a angústia de quem está, dos empresários, nós entendemos, a gente não vivencia porque eu não estou nem do lado do empresário, nem também a gente não vivencia a angústia do gestor público, porque a gente tem que entender, o exercício grande que a gente tem que fazer é de empatia. Como é que a gente vai,
no momento de uma crise dessa, sair. Agora, 15 dias que estão sendo colocados de medidas mais restritivas é dura para a sociedade toda, porque a gente tem falado de economia e de saúde, mas a gente está esquecendo da educação. As pessoas mais pobres, elas não estão impactadas por 15 dias, nem pelas medidas restritivas, elas estão impactadas por mais de um ano. Então, essa parte da sociedade que está sofrendo muito, por exemplo, os filhos de classe média ainda estão assistindo a aula remota, mesmo que haja algum tipo de prejuízo, é muito menor, é bem menos danoso do que a parte mais excluída da nossa população. Então, o que a pandemia mostrou para a gente, tem mostrado, é que existem vários fossos sociais, um deles na área da educação também, que a gente não está nem falando sobre isso ainda. Olha, são 12 horas e 26 minutos. A gente vai precisar chamar um intervalo rapidinho aqui, um intervalo comercial. Doutor Ricardo Valentim, Paulo, Cristiano Medeiros. Esse assunto ainda vai render praticamente o programa todo, viu? Olha, o decreto estadual proíbe, por exemplo, takeaway, que é o consumidor ir buscar a compra, né, no restaurante, no local. E isso aí já, o pessoal que representa restaurantes, bares, já está prevendo aí prejuízos incalculáveis. O Paulo conversa sobre isso daqui a pouquinho, na volta do intervalo com a gente. E o doutor Ricardo Valentim vai tirar todas as nossas dúvidas, porque ainda tem polêmica, por exemplo, atividade física, né? Academias. Aqui em Natal são considerados serviços essenciais à saúde. Eles vão poder funcionar, esses locais? Daqui a pouquinho o doutor Ricardo também responde isso pra gente. Não sai daí, o intervalo é rápido. 12 horas e 32 minutos. A Multimedical tem um aviso importante para vocês, pacientes. Como serviço essencial, estamos funcionando normalmente. Por isso, não deixe de fazer o seu acompanhamento médico e exames de rotina com segurança. Aqui na Multimedical, a sua saúde, como sempre, vem em primeiro lugar. Então, você pode agendar aí o seu atendimento pelo telefone 2030 8004. Eu vou repetir, 2030 8004. E tem também o WhatsApp, 98191 7077. 98191 7077. Multimedical, há 19 anos cuidando da sua saúde. Bom, são 12 horas e 32 minutos, este é o 12 em ponto, estamos ao vivo aqui, Ana Karina Castro e eu, Tiago Rebolo, Cristiano Medeiros também conosco aqui na bancada e hoje recebendo o professor Ricardo Valentim, membro do Comitê Científico do Estado, e também o empresário Paulo Passariello, da Associação dos Bares e Restaurantes aqui no Estado. Antes da gente ir para o intervalo, a gente falava aqui sobre alguns pontos polêmicos do novo decreto do Estado, né, Ana, que seguiu a recomendação do Comitê Científico. Um ponto que causou polêmica, por exemplo, professor Ricardo Valentim, é a proibição aí, a restrição para o funcionamento de alguns serviços de alimentação apenas para delivery aí, né? Até aquele takeaway, que é o consumidor ir buscar o alimento no local, né? Tá vetado aí pelo decreto. Realmente é uma necessidade, professor Ricardo, para conter o avanço da Covid? Esse não poderia ser uma exceção até para facilitar o funcionamento do setor de bares e restaurantes? Eu acredito que esses ajustes, eles podem ser encaminhados assim, isso é uma coisa que não depende do Comitê Científico, certo? Esses ajustes e adequações no decreto, que obviamente pode ser ajustado, deve ser encaminhado, por exemplo, por essas lideranças das associações que representam esses grupos. No caso, por exemplo, do takeaway, aí é uma opinião do professor Ricardo, não é do Comitê Científico. Eu não vejo nenhum problema, entendeu? De ir lá, de pegar, de fazer o delivery, isso não é problema porque são transportes individuais. Vai gerar fluxo de pessoas? Vai, mas não vai ter aglomeração. Então isso é, o que a gente quer evitar é aglomeração, reduzir a circulação de pessoas que promovam aglomeração. Aí, professor Ricardo, rapidinho, isso não constava, então, a citação takeaway não constava na recomendação do Comitê Científico. Não, mas... Aí isso acontece, o senhor tem ideia de como isso acontece dentro do governo, para que alguém sugira e coloque isso lá? Tipo, qual é o... Como, por exemplo, a Abrazel fez. A Abrazel encaminhou um ofício para o governo, aí o governo analisa e ele inclui. Isso é uma decisão muito mais do poder público de fazer análise. E se ele tiver dúvida sobre se aquilo dali pode gerar um risco sanitário, ele pode consultar a primeira autoridade sanitária do Estado, que é o secretário. Se o secretário não se sentir seguro, ele reúne o Comitê Científico e pede uma opinião. Nesse caso do takeaway, eu não vejo nenhum problema. Então, assim, não vejo óbice para o governo do Estado ou os municípios. Mas está do decreto. A minha pergunta é o seguinte, é porque mas o comitê editado, né? Exato, mas só que a gente aí entra o decreto, a gente entra em pânico, aí depois edita. Minha pergunta, eu entendo, mas eu pergunto o seguinte: o Comitê Científico não cita takeaway. Se conversou com a entidade de classe que o takeaway é uma coisa que pode ser feita com segurança. O que é que acontece dentro da Secretaria, por exemplo, de Saúde, para alguém sugerir, fecha o takeaway também? Então,
Eles se baseiam em quê? Visivelmente não é o comitê científico porque não tem essa recomendação. Visivelmente não foi a entidade de classe porque se conversaram com ele antes, o takeaway foi demonstrado que não tinha segurança. Então, quem é que sugere? Não, como é que é feito isso? A gente envia uma lista, né, que é uma recomendação de serviços essenciais. Né? E é comum, por exemplo, dentro de uma lista dessa, alguns desses serviços serem esquecidos. Porque não é papel do comitê científico conhecer quais são todos os serviços essenciais da sociedade. A gente olha muito mais da perspectiva de saúde. Então, o Estado, ele sempre revisa. É comum revisar e eles colocarem lá alguns serviços, por exemplo, takeaway. Esse serviço, por exemplo, saneamento não estava incluído na lista. E as pessoas fizeram crítica e foi colocado. Então, como é que serviço de saneamento não vai ser considerado um serviço essencial, entendeu? Então, informação importante, né, trazida aqui por Dr. Ricardo Valentim, a questão do takeaway não estava sugerida pelo Comitê Científico. No entanto, Paulo, representa aí pelo menos 20% do movimento dos restaurantes e bares que já estão muito impactados por esse decreto. Como é que vocês estão agora encaminhando, digamos assim, essas negociações com o governo? Como é que fica a situação dos bares e restaurantes? Allora, falando do takeaway, para esclarecer o discurso do takeaway, que aqui está escutando assim fica mais tranquilo. Como o doutor Valentim disse, a gente já encaminhou um ofício hoje de manhã para o grupo técnico que está na frente di tutto isso e já responderam que está incluído o takeaway, quindi è liberato o takeaway, non tem problema. Só estamos esperando uma nota oficial para ter um documento que para a gente ficar tranquila e ficar resguardada. E até para as autoridades que vão fiscalizar, né, não usarem o decreto como base, por exemplo, para chegar e fazer uma fiscalização do estabelecimento, tentar proibir, né? no restaurante aqui, né? E aí, como é que vocês vão funcionar agora nesses próximos 15 dias com esse decreto que proíbe a abertura de bares e restaurantes? Come vamos a non funzionare, perché funzionare la gente non vai funzionare. Io è normale che non entro na parte medica, scientifica, perché io non sono medico, sono umilde cozinheiro, ok? Só che acho che tutto isso está faltando um ator nesse filme que a gente está vivendo, ok? Está faltando um ator que eu chamaria de comitê econômico. Porque in tutto isso, como o dottor Valentim mais vezes disse, io elogio isso, perché è una questione di juntar a saúde das pessoas com a economia. Un governo do Estado e prefeitura non può assolutamente pensare di fechare una parte do commercio, perché è solo una parte, perché se a gente olha a lista di servizi essenziali che sono permettiti, ok? Io acho che dava per gastare meno tinta e era meglio collocare un servizio che non funzionava di quelli che funzionava, ok? E in tutto isso a gente sta tendo un pregiudizio che va a essere gigante. Io non sei come o governo do Estado e a prefeitura vão intervir em tudo isso. A gente já deu proposta, deu possíveis soluções, debateu muito, e o Dr. Valentim sabe muito bem disso, ok? E estamos decepcionados, essa é a palavra certa, decepcionados. Porque a gente vem de 2 dias de conversa, de reuniões, de tentar ter uma possibilidade de ter uma luz. A gente vem já de um ano de conta no vermelho, ok? Último mês com o toque de recolher ainda pior. Tivemos casas com 80% de faturamento a meno, ok? Agora, bem, com essa história de dizer a saúde tem prioridade, mas o trabalho não tem prioridade. A saúde de quem está trabalhando, o salário de quem vai perder o trabalho não tem prioridade. Esse é o resultado di tutto. Io non vedo una cosa differente. E até agora non tive assolutamente nada. Tutto che fu annunciato sono cose che non attingono il settore, pochissimo. O SMS non tem nada a ver, perché sopra imprese con lucro reale, imprese che stanno no Simples Nacional, che è 80% del nostro settore, ma in generale, non può usufruire. AGN, credito, 10 milioni di reais, un numero gigante, ok? Ninguém vai poder ter esse crédito, porque 95% tem um nome sujo e não pode entrar nesse crédito. Allora, hoje em dia, a gente está com comércio fechado, contropartida zero, absolutamente zero. Insisto a dizer, não entro na parte tecnica di saúde perché concordo con tutto. Io perdi un irmão di Covid, quindi agora in janeiro, quindi immagina a minha sensibilidade. Mas estamos numa situação que nos próximos 15 dias vai ser pesada, muito pesada. Já o sindicato está me ligando que tem milhares de, mas falo de milhares de pessoas ligando, preocupadas,
que vão perder o trabalho. Porque não tem alternativa. A empresa não tem força de poder bancar a próxima folha, que é o próximo dia 5, sem faturar, zero. Essa história de dizer, você trabalha com delivery. O delivery è una storia che è un sogno, entre aspas, cioè nel sentito che o delivery geralmente è un complemento di un ristorante, che non rappresenta mais do 30% do faturamento. Se io tenho un numero di funzionari che entre ristorante che è salão e delivery e tiro o 70%, io come faccio a mantenere o 100% só com o 30%? Vai ter que demitir os funcionários. Não tem alternativa. Ou demitir, mas eu acho que o governo deve e tem obrigação, governo e prefeitura, sendo que o decreto é conjunto, tem obrigação de dar uma contrapartida, mas real, agora. Não vamos conversar, vamos dizer, de jeito nenhum. É agora. O momento que a gente está vivendo, né, é absolutamente dramático. O professor Ricardo Valentim trouxe aqui os números pra gente. Já ontem ultrapassamos a marca de 4.000 óbitos. Pela primeira vez temos mais de 1.000 internados nos hospitais públicos e privados do estado. Eu acho que é unanimidade que nós precisamos de medidas mais restritivas para conter o avanço da pandemia. E exemplos mundo afora de medidas mais restritivas mostram pra gente que diminuir a circulação de pessoas pode, sim, tem o poder sim de frear o contágio. Agora, o que a gente não vê é realmente essa contrapartida, né? Das autoridades, no sentido de chegar e prestar um auxílio para quem vai precisar parar de trabalhar. Ontem a governadora Fátima, ao anunciar essas novas medidas restritivas, falou que depois, né, numa próxima coletiva, ela iria anunciar mais medidas como se já tivessem medidas realmente fortes, né, Ana? O que o governo do estado anunciou até agora foram medidas muito tímidas para o setor empresarial. 10 milhões de reais em crédito via AGN. O Paulo acabou de dizer aqui que é muito difícil de ter acesso a esse crédito pela série de burocracia e restrições. Não, corrigindo, porque eu sou honestamente intelectual. Sim. O governo reduziu a burocracia quase zero, ok? Mas eu digo, o nível de exigências, de restrições para se ter acesso ao... É pouquíssimo o nível de exigência, mas tem um problema, que quem é negativado não pode entrar no crédito, mesmo com R$1.000. E aí vem a questão dos impostos, por exemplo, seria uma outra medida. O governo não anunciou, o que o governo anunciou nesse sentido até agora, né, foi a prorrogação para o prazo para pagamento, 90 dias a mais para os empresários pagarem o ICMS, mas a dívida vai continuar sendo acumulada, né? Então, assim, a gente não percebe realmente ações para chegar com esse amparo, né, Ana? Pois é, agora voltando para o decreto, muita gente ainda com dúvidas, né, em relação ao que pode e o que não pode. Doutor Ricardo Valentim, aqui em Natal, as atividades físicas foram consideradas serviços essenciais à manutenção da saúde, né? E o decreto do governo do estado, que foi inclusive assinado também pelo prefeito de Natal, foi um decreto em conjunto, ele não traz nada especificamente dizendo que as atividades físicas sejam suspensas, que as academias têm que ser fechadas. Qual é o posicionamento do comitê em relação a atividades físicas? As atividades físicas, aquelas que você vai caminhar, que você faz ao ar livre, sem aglomeração, eu não vejo óbice com relação a isso, não existe, né? Não vai proibir das pessoas caminharem, fazer suas atividades na rua, desde que seja individual e não seja em grupo, porque o que a gente quer justamente, o objetivo é diminuir a circulação das pessoas que possam promover a aglomeração, então essa é uma questão. Agora, academias, elas nesse momento, as atividades, infelizmente, porque é um setor econômico também importante, ela foi suspensa porque é preciso, nesse momento, não ter lugares onde as pessoas estão aglomerando. E a academia, ela é um lugar desses também, apesar de ser um serviço de saúde extremamente importante. Mas ou a sociedade toda se organiza, Ana, e assim, olha, a questão está tão grave, e eu não estou querendo puxar isso aí para sensibilizar, porque é o dado real, que pela primeira vez durante um ano de pandemia, a gente vê o município de Natal se organizando num decreto conjunto com o governo do estado. Ou seja, porque tanto o gestor da capital do estado como o governo do estado entenderam que se não for desse jeito, os dois juntos, daqui a 15 dias é provável que a gente esteja nesse mesmo discurso. Pois é, isso que eu fico me perguntando. Ano passado a gente entrou num decreto por 15 dias, dizendo que era para fortalecer a retaguarda de saúde. E esse decreto durou 15 dias, acho que a gente ficou não sei quantos meses, vocês lembram? Vários meses, ficou até setembro basicamente, julho. 4 meses trancados, né, fechados, fragilizou a economia radicalmente. E agora a gente está correndo risco da mesma coisa. Só que, por outro lado, a gente
não está sendo justificado a gente estar em casa para se dar retaguarda hospitalar. Então, simplesmente dizendo que a gente tem que ficar em casa porque vai parar o vírus. Apesar de que eu fico me questionando, se a gente está em casa desde o ano passado foi feita essa ação, quer dizer, a gente ficou em casa 4 meses para frear o vírus, né, e ele voltou. Esse ano mais a retaguarda de hospitalar era justificativa. Esse ano a gente está vivendo a mesma coisa. Então, como é que a gente pode dizer que isso funciona? Se ano passado não funcionou e esse ano, aparentemente, já que a gente já está com 15 dias e não funcionou, também não está funcionando de novo. Não, essa é a impressão que eu tenho. Não, vamos lá, eu vou tentar... Quando você olha a sua análise, ela tem... Uma parte dela é correta. Qual é o erro? Aí é um erro de comunicação, né? O erro é as pessoas acharem que fazer o distanciamento social vai acabar com a circulação do vírus. Não vai. Então não adianta. Adianta. O que é que a gente quer fazer? O que é que tem que ser feito agora? É reduzir a curva de transmissão. Se eu reduzo a curva de transmissão, eu reduzo a internação. Se eu reduzo a internação, eu faço retaguarda para os hospitais. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos aumentar os óbitos e não vai ter mais espaço para colocar as pessoas no cemitério. É isso. Quando o Henrique Mandetta, muito inteligentemente, alertou as autoridades federais com relação a isso, ele não estava errado. A gente viu em Manaus. O que aconteceu em Manaus foi fruto do negacionismo, foi fruto da negligência das orientações sanitárias corretas. Então a gente não precisa ver aqui no nosso estado o que a gente viu em outros lugares. Professor Ricardo e Cristiano, eu queria... Deus quer que não aconteça, viu, Cristiano? Eu não quero que aconteça, não. Eu ia perguntar, você citou bem as experiências de Manaus. Você está se referindo a essa de janeiro ou a do ano passado? A do ano passado, quando a gente viu faltando oxigênio, quando a gente viu... Isso foi janeiro. Janeiro, pronto, quando a gente viu em janeiro faltando oxigênio, faltando tudo. Mas Manaus foi um dos que acreditaram que, por exemplo, estavam todos protegidos porque já tinha imunidade de rebanho. Tem, inclusive, publicações com relação a isso. Em relação a essa imunidade de rebanho, que desde o início da pandemia tanto se fala, né? Assim, nós temos um índice elevadíssimo de contaminados no Brasil. Um índice elevadíssimo de pessoas já recuperadas, né? Que pegaram Covid e já se recuperaram. E essa imunidade de rebanho não chega nunca? É porque a imunidade de rebanho, você precisa de uma quantidade muito elevada de pessoas que já foram expostas ao vírus, né? Os epidemiologistas falam em 70%, 80%. Então, nesse nível de transmissão, a gente não vai. Você imagine que a gente teve aí 10, 15, 20 mil casos agora, nesse período de fevereiro. Você imagina se a gente tivesse tido 200 mil. 200 mil dá quantos por cento? Não dá 10% da nossa população. Se 200 mil pessoas tivessem se contaminado ao mesmo tempo, a gente estava vivendo um caos aqui hoje que nós não teríamos como controlar mais. Aí seria colapso total do sistema de saúde. O Paulo quer fazer um comentário. Antes de passar a palavra para o Paulo, só fazer uma observação aqui. Cristiano fez uma comparação com as medidas restritivas do ano passado. E aí Cristiano até falou, a gente pode ver a situação se repetir agora. Eu acho que se repetir não, a situação pode ficar mais grave no sentido do impacto socioeconômico. Vai ficar fechado até julho de novo. Não, eu estou dizendo, a questão do impacto pode ser pior, o impacto socioeconômico, por quê? Lá no ano passado a gente teve algumas medidas ainda, né? Auxílio emergencial, por exemplo, tivemos algumas medidas anunciadas pelo governo federal, redução de salário e jornada para os trabalhadores, suspensão de contrato de trabalho, linhas de crédito a nível federal. Hoje, 2021, a gente não tem nenhuma dessas medidas, por enquanto. Auxílio emergencial está para voltar aí com menos de 1/3 do valor, não temos ainda redução do salário e jornada, suspensão do contrato de trabalho, linha de crédito, a única que foi anunciada foi a do governo do estado aqui, que muitos não conseguem ter acesso. Então, assim, a situação não tende a se repetir, não, tende a piorar no sentido do impacto. Eu tô falando em termos de fechamento, né? No termos do impacto socioeconômico. Agora eu fico perguntando, a gente vai tirar esse dinheiro de onde? Para sustentar isso, porque é uma conta que tem que ser sustentada. Eu falei aqui ontem, o caixa é alimentado pelo empresário e pelo trabalhador. Esse povo não está nem trabalhando nem empresariando, né? Não está gerando negócio. O caixa do estado funciona alimentado por eles. Como é que vai fechar? Não fecha, não tem como. A gente vai pegar dinheiro emprestado, como é que vai ser isso? Paulo, no erário. Eu tinha dois questionamentos para o doutor Valentim, ok? Que eu gosto de escutar. Fala um pouquinho mais perto do microfone. Ok, o senhor Mas falou de muito com você reduzir também, então. a curva, ok? Na sua opinião, todas estas pessoas que não vão circular em bar e restaurante, vão ficar aonde? Eu sou italiano, mas aprendi a cultura brasileira, ok? Brasileiro é impossível, digo impossível que ele fique em casa, fechado em casa, sozinho no quarto dele.
o senhor qual é a sua previsão? Ou como acha que essa curva vai diminuir, tendo o mesmo número di persone che nel lugar di estar dentro di un ristorante, un bar, io falo di bar e ristorante da mia categoria, controllato, perché o senhor sabe che os nossos protocolos de biossegurança acho que são só depois de hospital a gente vem, porque acho que tem um nível altíssimo, ok? Como o senhor acha que essas pessoas vão ser gerenciadas ou como vão ser controladas? Paulo, essa é uma pergunta difícil de responder, mas eu vou lhe dizer o que é que a gente viu, por exemplo, quando o Estado colocou o primeiro decreto, e eram decretos que todos vocês acompanharam, eles tinham dicotomia com relação a alguns municípios. De primeira, quando foi imposto mais medidas restritivas e a sociedade, ela estava, por todas essas questões que vocês muito bem colocaram aqui com relação aos apoios sociais, os colchões sociais, financeiros que foram dados, então houve uma aderência maior. Então, como não tinham serviços, né, e havia uma imposição, né, com relação às medidas restritivas, nós chegamos a um isolamento social importante para reduzir a curva de transmissão. Isso pode acontecer de novo. Agora, nós temos um ponto muito favorável nesse decreto, que é a junção da principal cidade do estado, que é a capital, onde nós temos o maior tamanho populacional. Então, esses dois gestores comprometidos, como estão, frente, né, com a responsabilidade, eu digo o seguinte, que a união desses dois gestores num decreto foi uma das ações humanitárias mais importantes que nós vimos no país. Então isso tem que ser reconhecido, tem que ser dado crédito. E o setor produtivo, com toda a angústia, precisa nesse momento acreditar. E aí, durante esse processo desses 15 dias, precisa ser feito várias discussões. O setor econômico do nosso estado é um setor econômico ativo. Eles estão realmente, são ativistas no processo, eu digo porque, além do comitê científico, eu faço parte do GT Econômico. Então, sou um dos membros do comitê científico que está lá discutindo com o secretário de tributação, com Paolo, com Maria Luísa do CDL e vários outros atores que tem lá, o pessoal da Fierne. Então são pessoas bastante participativas. E realmente não é uma decisão fácil. Não é uma decisão fácil. Se fosse fácil, já tinha se resolvido. Não existe milagre para isso. Agora, essa questão é tão importante que a gente vê o principal ministro do governo federal, de maneira muito acertada, que é o Paulo Guedes, pregando a vacinação em massa. Já fazem 60 dias que ele está nessa cantinela. Então, hoje, se eu dissesse, eu sei, Paulo, que qualquer resposta que eu devo, você sempre, a angústia do setor produtivo é grande, você imagine para nós que temos os dados e que a gente está analisando. Cioè, toda esta sua análise, ok? Obrigado pelo suggerimento. É clara, ninguém discute disso. O problema é outro. Cadê uma solução para deixar essas pessoas em casa? Isso é o problema. Cioè, não tem solução. Eu duvido que vai acontecer que as pessoas vão ficar em casa. A primeira coisa que vai acontecer, vai ter setor produtivo, ok? Que vão começar a aglomerar ainda mais, reclamando de tudo que não tem. Estão pensando eu quero nisso. Só pontuar, lembrar que setor produtivo. Estão pensando nisso. Mas quando setor produtivo, a gente envolve. A gente fala setor produtivo, as pessoas têm a impressão que está falando de empresário, de dono de empresa. Não, okay. Setor produtivo. Agricultor também. Não, e é o cara que está o motorista de aplicativo, o cara que vende água de coco na praia, o cara que está na feira. Tudo isso é setor produtivo. Então, esse clamor aqui questionando o decreto não é de gente que tem condições de necessariamente ficar em casa, não. Muita gente aqui está justamente querendo intervir por aqueles que não podem ficar em casa. Lembre que o Rio Grande do Norte não tem indústria, é tudo micro e pequena empresa. Esse questionamento ele é super importante, mas quem pode dar a resposta para vocês são 3 atores: prefeitos, governadores e o presidente da República. É eles que têm que dar a resposta, porque essa questão social, a ciência, ela pode até dizer, o caminho é esse. Tem vários cientistas da área da economia que apontam caminhos viáveis para se resolver. Agora, como recomendação sanitária, a suspensão dos serviços essenciais vai sim diminuir a circulação de pessoas. Isso é irrefutável. Olha, são 12h54. Daqui a pouco a gente continua aqui a nossa conversa. Deixa eu dar um recado aqui agora. A gente tá no mês do consumidor, viu, gente? Lá na VNZ Jeep tem condições super especiais. Então, se já é bom comprar na VNZ Jeep normalmente, imagine agora no mês do consumidor, viu? Chegou a hora de você aproveitar essa oportunidade e trocar o seu carro pelos SUVs líderes em vendas no Brasil, o Compass e o Renegade, que já estão esperando por você com oportunidades nunca vistas. Toda a linha Jeep Compass ou Renegade está com bônus de até R$14 mil e taxa zero. É isso mesmo, bônus de até R$14 mil e taxa zero.
Pessoa jurídica e produtor rural tem um desconto de até 18%. Vá agora mesmo fazer um test drive e entender por que a linha Jeep é líder de vendas no Brasil. VNZ Jeep, Natal e Mossoró. E lembre-se que no trânsito a sua responsabilidade salva vidas. 12h54. Olha, em 2020 tivemos medidas duras de isolamento social. Conseguimos aí baixar a curva de contaminação, mas com meses, né, de isolamento, depois que a economia foi voltando, que as regras foram sendo afrouxadas, a gente viu um verdadeiro estouro da boiada. A população perdeu completamente a paciência com as medidas de isolamento e foram muitas aglomerações. Depois do intervalo, o doutor Ricardo Valentim vai responder o que o Comitê Científico está planejando para esse novo momento de isolamento, para que não aconteça novamente mais um estouro da boiada depois que as regras voltarem a ser afrouxadas. A gente volta já. 13h, um recado para você que está agora preparando o seu almoço. Só quem é nordestino raiz sabe como sempre vai bem uma carne de sol de qualidade, hein? E carne de sol de qualidade tem nome e sobrenome aqui no RN, é Alimente. Afinal, nada melhor que uma empresa potiguar para conhecer o sabor que o Nordeste ama e que predomina nas nossas cozinhas. São cortes de sol, linguiças sertanejas e as melhores carnes de charque. Alimente a paixão por comer bem. Peça sempre Alimente. 13h01, 12 em ponto, tá de volta. Paulo Passariello, presidente da Associação dos Bares e Restaurantes, está aqui com a gente. Tem uma pergunta para o professor Ricardo Valentim, do Comitê Científico do Estado. Pois não, Paulo? A pergunta é muito simples. Nas várias recomendações que o Comitê Científico fez para o governo, sempre tinha uma que dizia que bar e restaurante deveriam ficar fechados porque não consegue garantir os protocolos de biossegurança. Ponto. Cadê a justificação disso? Cadê a parte técnica de tudo isso? Ou cadê um controle em um bar? O dado, você quer o dado? Um dado técnico. A estatística. Um dado técnico, estatístico, real, que não seja uma conversa começando de Adão e Eva, que comprove isso. Paulo, tem uma questão aí que é o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui. O erro está em generalizar. Eu, por exemplo, gosto de frequentar restaurantes e a gente sabe que tem restaurantes que realmente seguem os protocolos rigorosamente, inclusive com distanciamento, com todas essas questões aí que você muito bem colocou. Agora, se você der uma volta aqui na Prudente de Moraes, tá certo? Na sexta-feira à noite, você vai ver que não é isso, é um descaso, tá certo? É um desrespeito não é só com as pessoas que estão ali. Não é o empresário, é as pessoas mesmo que frequentam o ambiente, sem máscara, aglomerados, numa mesa muito pequena. Eu vou dar outro exemplo. E a fiscalização não chega muitas vezes. Mas o que Mauro quer saber é justamente isso. A gente tem o dado de que aquela pessoa que estava naquele bar, ou que há uma estatística que prove que as pessoas que estão indo para o hospital estavam frequentando bares. O dado que Por exemplo, quando a gente tinha surto de dengue, eu me lembro muito bem que as pessoas informavam por onde estavam, onde moravam, por onde andou. A gente tem esse dado? Existe. Qual o dado? Tem vários dados, né? Tem várias análises. Dentro do Comitê Científico, a gente faz análises multifatoriais, com vários olhares, ciência de dados epidemiológicos. Nós já temos um dado que a gente mostra que sempre que houver um evento, aumenta a taxa de contaminação. Incrível. Você tem um evento, 2, 3 vezes aumenta. Não tem nada a ver com bar e restaurante. Não, mas bares e restaurantes, claro. Mas a questão é o seguinte, Paulo, o que é que você está defendendo? Generalizando. Qual é o tipo de evento? Um exemplo de evento. Eventos que tem aglomerações. E, por exemplo, de novo, vou começar a fazer o recorte. Sim, você tipo, vou começar a fazer política, veraneio. Vou fazer o recorte. Generalizar com relação a bares e restaurantes é injusto. Isso eu já reconheço. Agora, a gente não pode dizer que todos os restaurantes aqui do nosso estado, todos os bares trabalham no padrão de outros restaurantes que a gente vê aqui, com relação ao cumprimento das medidas sanitárias. E quando a gente olha no gráfico lá do Regula RN, a gente percebe muito bem que a população mais exposta hoje é a população jovem. É a população que está sendo entubada na UTI. Não seria mais fácil fechar quem não obedece do que punir quem obedece? Pronto, aí vocês concordam exatamente com o que eu digo. Né? E é sempre essa fala. A presença do Estado fiscalizando e multando. Tem que multar as pessoas que não respeitam. Por quê, Paulo? Porque prejudica aqueles que estão trabalhando direito. Então, sim, mas assim, digo, qual é o resultado disso? Me desculpa. O governo, o Estado, não tem a força de fiscalizar e quem está trabalhando bem, está trabalhando nas regras, vai pagar para uma culpa que não é dele. É isso que a gente não consegue entender e não aceita de jeito nenhum. É inaceitável, acredite, inaceitável.
Essas questões, eu acho elas extremamente pertinentes, mas isso aí tem que ir para o governo do estado e para os municípios. O comitê científico, ele dá orientação técnica. Lugares que têm aglomeração propagam o vírus. Isso é fato. No Brasil e no restante do mundo. Tem vários trabalhos científicos publicados mostrando isso. Então, assim, esse é o papel do comitê científico. Seria irresponsabilidade do comitê dizer, pode abrir determinados setores onde a gente observa aglomerações que seria, a gente estaria dando uma orientação técnica para o gestor público incidir num erro que, inclusive, aqueles que estiverem flexibilizando, eles poderão responder por isso. Eles poderão ser responsabilizados por terem flexibilizado e terem aumentado o óbito. Agora, você vai dizer, Paulo, Ricardo, e os empregos que estão sendo perdidos? Também concordo. Não, por isso é que a equação, por isso é que a equação não é simples, mas deixa eu dar mas deixa eu dar um exemplo, mas deixa eu dar um exemplo para vocês, como a situação é bastante crítica. Ontem, o Congresso Nacional, tá certo? Retirou um veto de uma lei que isenta as igrejas de imposto. 1,4 bilhões. Dava para ajudar um monte de empresas, um monte de pessoas. Esses questionamentos, Paulo, você tem que fazer para o Congresso, para a bancada. 1,4 bilhões. Não é o fundo partidário, o fundo eleitoral. Mas aí também, eu concordo com tudo isso. O que eu estou falando é que, para a questão da economia, eu não sou especialista nessa área, mas quando eu olho, por exemplo, determinados setores tendo isenção de imposto, aí eu pergunto, quem que está pagando nessa pandemia essa questão da isenção de imposto para igrejas? Mas aí é outro. Aí, assim, eu não sou especialista, eu estou fazendo uma provocação aqui, entendeu? Certo, mas eu concordo, inclusive a gente provocando isso. Inclusive igrejas... Que não pode funcionar, né? Vai pagar imposto agora sem... Como é que ficou a situação das igrejas no decreto, doutor Ricardo? Estão suspensos. As atividades são suspensas, mas não estão suspensas, por exemplo, pode ter as missas, os cultos online, tudo isso. E essa fala minha, ela não é contra a igreja, pelo contrário. Não, eu tô entendendo. Nós somos favoráveis. A questão é quais são as prioridades, por exemplo, que nós estamos dando enquanto sociedade aí do município, do estado e da União com relação ao orçamento para enfrentar a pandemia. Isso. Quando a gente abre mão de 1,4 bilhões de isenção fiscal para uma determinada área de um setor, quando na verdade a gente tem os donos de bares e restaurantes sofrendo, alguém tem que dar essa justificativa para o Paulo, para esses empresários aí, né? Pois é, você falou aí, a gente tem que fazer a conta. E eu fico perguntando porque a gente tem sempre levantado a bandeira da saúde, No entanto, os decretos, esses isolamentos, né, radicais, para a gente usar a palavra lockdown, que provavelmente apontou aí como sendo mal empregada, a gente está tendo consequências na saúde absurdas com essas medidas de lockdown. Né? É uma conta que a gente não consegue ver porque ninguém apresenta número. O número que a gente tem é o número cabalístico até então da Covid, mas a gente tem dado de quantas pessoas vão morrer de fome, quantas pessoas estão se cometendo suicídio. Nessa soma e diminui. O que é o mais produtivo? É pela saúde, mas a gente está contando as pessoas que morrem de Covid, a gente está pensando as pessoas que vão morrer de fome, as pessoas que vão se matar. E mais, você citou um negócio interessante aí, a gente não está falando ainda da educação, o governo, porque a gente aqui da mídia cobra a educação desde o ano passado, faz um ano que nem prefeitura nem estado retornaram às aulas e agora querem proibir as aulas particulares, comprovadamente, né, que são a aula infantil, ensino infantil, comprovadamente, né, atestado por OMS, Unicef, Associação de Pediatria, eu falei isso aqui semana passada, é determinante para a saúde das crianças. Quer dizer, a gente está fragilizando nossas crianças com prejuízo de saúde absurdo, em termos tanto de mortalidade como limitação intelectual, questões sociais, tudo que a gente vai ter de prejuízo para a infância com essas aulas impedidas pelo governo do estado e pelo município. E agora impedidos também pelo ente privado, a gente está fazendo a conta disso. Eu vou fazer. O comitê científico tem dados que comprovam que sobre o impacto, por exemplo, da suspensão das aulas na rede privada? O nosso comitê científico, você disse com relação à taxa de transmissibilidade? Isso, sim. Porque você reduz. Quando a gente suspendeu, só um dado importante. Quando o decreto do governo suspendeu as aulas das escolas e das universidades, institutos federais aqui do estado, deixaram de circular 30% da população. Essa parte anda de ônibus. 30% só com isso daí. Então, as medidas mais efetivas, a gente tem dados mostrando isso. Então, assim, isso é um dado importante. Agora, concordo com tudo. E quem fala muito isso que você está dizendo, Cristiano, né? Fica à vontade. Sabe quem fala muito isso para você, quem fala muito isso que você falou, e a gente não sabe, ou sabe, é a OMS, a Organização Mundial de Saúde, fala exatamente isso que você diz, que deve haver uma preocupação com o empobrecimento da população. Por isso
que o lockdown, está lá escrito, quem falou isso foi o presidente da OMS. O lockdown não pode ser a medida primitiva para combater a transmissão do vírus. Deve ser adotada várias. No estado, nós não fizemos lockdown. O que é lockdown? Lockdown é o bloqueio total de tudo. Não sai ninguém de casa para nada, a não ser que seja autorizado. E a gente não está fazendo isso aqui. As pessoas estão vindo de avião, as pessoas estão entrando no nosso estado. Os municípios, você não poderia nem sair de Natal. Essa interpretação do OMS também de lockdown é essa? É isso aí, exatamente isso, ele fala exatamente isso. Então nós não praticamos lockdown, o que nós estamos fazendo são medidas restritivas que sempre tivemos, eles foram flexibilizando, e os protocolos eles vão se adequando de acordo com a necessidade. Então, agora, o que está sendo setorial. O que está sendo vertical, é um vertical, mas o que está sendo setorial, só para um setor, Mas é uma coisa que é importante, Cristiano, a gente saber que o que está sendo feito no estado do Rio Grande do Norte não é uma medida isolada. É uma medida de proteção à vida que está sendo adotado no mundo todo. E eu vou dizer de novo, quando o prefeito de Natal se une com o governo do estado para tomar uma decisão uníssona, mostra que a consciência com relação à gravidade é altíssima. Doutor, só para a gente encerrar, o senhor acredita que em 15 dias esse decreto ele vai conseguir reverter essa curva, ou o senhor acha, já dá uma previsão que a gente não vai conseguir, vai ter que prorrogar esse decreto mais restritivo? Pode reverter. O decreto tem tudo para ser eficaz, mas depende da presença, como vocês colocaram, da presença do Estado, fiscalizando e garantindo o cumprimento do decreto, da participação efetiva do setor privado, acreditar que isso vai funcionar, e da população de cumprir esse regime, que é rigoroso, concordo, porque suspende o direito de vir, uma série de questões constitucionais, mas que está sendo colocado em virtude de um bem maior, que é a vida das pessoas. Perfeito, 13h11. Olha, deixa eu dar um recado aqui para você que está acompanhando o 12 em ponto. O que você acha, hein, de reduzir a sua conta de energia em até 95%? Isso é possível, viu? Com a AMG Solar. Com a AMG Solar você vai gerar energia aí na sua casa ou na sua empresa e vai reduzir a sua conta em até 95%. E a AMG já tem projetos executados em todo o Rio Grande do Norte e uma equipe super experiente que vai te ajudar a gerar energia aí no seu imóvel. Não perca mais tempo nem dinheiro, solicite agora mesmo o orçamento para a AMG pelo telefone 99428-5739. 99428-5739. Lá na MG você pode. São 13h12. Olha, a gente quer agradecer aqui a participação hoje do Dr. Ricardo Valentim, que é membro do Comitê Científico, né, do Governo do Estado do Rio Grande do Norte e também coordenador do LAES da UFRN. Muito obrigada pela sua presença, por todos os esclarecimentos que o senhor veio trazer aqui pra gente, doutor. Eu que agradeço, parabenizo a qualidade do trabalho de vocês, do programa, de estar trazendo pontos importantes, de estarem colocando provocações que vão para além do olhar da saúde. Muita gente se incomoda com isso. Eu não me incomodo, eu acho que isso é o correto. A gente não pode ter um olhar único, porque a gente não vai resolver um problema que é extremamente complexo. Essas provocações do lado econômico, o meu colega Paulo, porque eu gosto do restaurante dele, agora uma bicchiere di vino rosso, certo? É muito importante. Então, assim, precisa dessa discussão. Essa discussão ela tem que ser ampla e não vai acabar agora. A gente ainda vai ver ainda por muito tempo, porque o Brasil precisa acelerar urgentemente a vacinação. Muito obrigado a todos, parabéns pelo programa. Obrigada. E a solução depende de múltiplos fatores. É importante a gente sempre enfatizar isso aqui, o papel do Comitê Científico, qual é o papel do ente público. O Comitê Científico, ele orienta as ações e o governo toma a decisão, né? A decisão final é do gestor público, que tem que levar em consideração o que diz o Comitê Científico do enfrentamento da pandemia, mas, por exemplo, a contrapartida, você chegar com o amparo social, isso aí depende de outras questões, né? E outra coisa, a colaboração também da população. Não adianta nada ter um decreto restringindo aí a circulação, o funcionamento, os empresários estarem sendo penalizados e as pessoas estarem fazendo festinhas dentro de casa, reunindo as medidas básicas, né? Na utilização de máscara. Hoje a gente tem ainda pessoas que duvidam de que a máscara ela pode ser, ela tem uma eficácia, né, da contenção da pandemia, né? Então, que duvida, são medidas básicas que muitas vezes as pessoas ignoram, né? A gente agradece também hoje a presença aqui do presidente da Brasel, Paulo Passariello. Obrigada, Paulo, por ter conduzido assim, junto com a gente aqui, esse bate-papo com o Dr. Ricardo Valentim, tirado suas dúvidas, feito aqui as suas reivindicações no ar. Muito, muito obrigado pelo convite. Bom, 13h14. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Paulo. Vamos